Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de novembro de 2019. Ouvir esta música tem o mesmo efeito do que tomar um calmante. Parte 2. Um estudo demonstrou que ouvir a música mais relaxante do mundo antes de uma operação tem o mesmo efeito que tomar um ansiolítico, drogas usadas para diminuir a ansiedade e a tensão, com um efeito calmante. Os pacientes submetidos à investigação na Universidade da Pensilvânia dividiram-se em 2 grupos. Enquanto recebiam anestesia para adormecer uma parte do corpo antes de uma cirurgia, uns tomaram midazolam, uma benzodiazepina usada como ansiolítico, e os outros ouviram durante 3 minutos o tema musical Weightless, de Marconi Union. O estudo, que foi publicado a semana passada na revista BMJ Jornal, mostra que a música reduz a ansiedade em 65% e os níveis fisiológicos habituais em repouso em 53%, percentagens semelhantes aos obtidos após a toma de um ansiolítico. A música funcionou como um bom sedativo no estudo de 157 pessoas, embora os pacientes tenham dito que prefeririam escolher a sua própria música. O grupo britânico escreveu o tema em 2012 especificamente para reduzir a ansiedade, a pressão arterial e o ritmo cardíaco. Para completar a missão de criar esta música com êxito, incorporaram várias teorias científicas e trabalharam com terapeutas durante o seu processo de gravação. Tem sido fascinante trabalhar com terapeutas para saber como e por que certos sons afetam o estado de ânimo das pessoas. Sempre acreditei no poder da música, disse Richard Talbot, membro da banda, ao The Independent. A música é tão eficaz que é até considerado perigoso ouvi-la enquanto se conduz. De acordo com o INPAB Internacional, o grupo que realizou a investigação, o poder da melodia do grupo britânico é muito maior que todas as canções que experimentaram até hoje, e em 2016, foi considerada a música mais relaxante do mundo. Em Weightless, aparecem melodias suaves criadas por sintetizador, assim como partes instrumentais compostas com piano, guitarra e mostras eletrônicas de paisagens sonoras musicais. Agora, os investigadores da Universidade da Pensilvânia querem verificar se o tipo de música e se a forma como é tocada faz diferença nos resultados dos pacientes. No livro Espiritismo na Arte, Leons Denis inclui um depoimento do compositor Massanet psicografado em dezembro de 1922. Diz Massanet: como forma de conclusão à minha exposição da arte musical no espaço, vou tentar vos fazer compreender as sensações harmônicas sentidas pelo espírito nas esferas em que vivemos. Em nossa última conversa, falamos das correntes provocadas por seres angélicos. Resta-nos falar das fileiras de ondas, expressão recolhida no cérebro do médium, que tem algum conhecimento da telegrafia sem fio. Tomamos, então, como meio de comparação, esse telégrafo sem fio que vos dá uma primeira ideia dessas fileiras de ondas harmônicas das quais vou falar. Vós me interrogáveis ultimamente a respeito da música das esferas. Eis aqui a explicação: forças dirigidas por vontades superiores produzem uma corrente fluídica cujo poder vibratório é considerável, porém uniforme. Essas ondas vão percorrer um espaço imenso e impressionarão espíritos menos adiantados que aqueles que podem alcançar as esferas musicais das quais vos falamos. Esses espíritos menos adiantados têm, ao menos pelo seu perispírito, a faculdade de sentir certas ondulações. Tocando esses seres, que são em grande número, as ondas, de acordo com sua velocidade, produzem uma vibração que se traduz em todos os perispíritos por uma iluminação repentina.
Qualquer espírito ao encontrar essa corrente no espaço sentirá seu perispírito colorir-se de uma tonalidade mais viva, segundo a intensidade da corrente emitida e, por ela, sentirá uma satisfação adequada à coloração. Como, geralmente, essas fileiras ou correntes de ondas são provocadas por sentimentos que emanam de seres quase angélicos ou divinos, vós compreendeis que se pode compará-las a banhos de azul celeste que apagam, tanto quanto possível, as paixões que ainda são um vestígio de matéria. Se a vontade do espírito que as percebe é suficiente, ele pode beneficiar-se amplamente com elas, porque essas ondas constituem uma espécie de transmissão que pode ajudar sua elevação, porquanto elas emanam das regiões divinas. Essas correntes frequentemente giram em redor dos mundos e lhes purificam a atmosfera. Quando partem de um ponto diferente, essas correntes revestem cores distintas que podem se confundir e determinar uma dupla sensação. Assim se explica por que certos espíritos vos disseram que no espaço escutam-se vibrar as liras. A tonalidade normalmente permanece a mesma, tomando-se a palavra tonalidade no sentido de cor. Para nós, a cor exprime as sensações recolhidas pelo pensamento. No entanto, muitos seres, devido ao seu pequeno adiantamento, permanecem insensíveis a essas correntes. Existem aqueles que preferem as sensações produzidas por antigas paixões carnais e as procuram, outros, tocados por essas correntes, buscam, pela prece, penetrar nas esferas em que o êxtase é mais habitual. Vós sabeis que no espaço os planos são diversos, mas Deus permitiu que todos os seres tenham consciência dos seus benefícios. Os prazeres experimentados não são comparáveis àqueles que poderíeis sentir olhando um belo quadro ou escutando um trecho de música. As sensações são muito mais completas e de forma alguma mecânicas como são as vossas. A música terrestre é o resultado de choques mais ou menos violentos sobre um metal, ou da passagem de ar sobre uma substância sonora, enquanto que a música do espaço se traduz por sensações cuja gama se escalona em graus coloridos. Cada cor, cada feixe colorido vindo incidir sobre o perispírito, transmite-lhe impressões mais ou menos elevadas e puras, de acordo com a natureza elevada do espírito que as recebe segundo a intensidade das ondas fluídicas. A música terrestre, portanto, não é comparável à música do espaço. A primeira dá uma satisfação da qual a vossa sensibilidade nervosa se aproveita, a segunda, que é de essência divina, proporciona alegrias morais, sensações de bem-estar. Estas estão mais profundos quanto mais puro seja o receptáculo, isto é, o ser privado do envoltório carnal. Comentário final de Leon Denis. O estudo do espiritismo nas suas relações com a arte limita-se com os mais vastos problemas do pensamento e da vida. Ele nos mostra a ascensão do ser, na escala das existências e dos mundos, em direção a uma concepção sempre mais ampla e mais precisa das regras da harmonia e da beleza, segundo as quais todas as coisas são estabelecidas no universo. Nessa ascensão magnífica, a inteligência cresce pouco a pouco, os germes do bem e do belo, nela depositados, se desenvolvem ao mesmo tempo em que a sua compreensão da lei de eterna beleza se amplia. A alma chega a executar sua melodia pessoal, sobre as 1000 oitavas do imenso teclado do universo, ela se penetra da harmonia sublime que sintetização de viver e a interpreta segundo seu próprio talento, desfruta cada vez mais as felicidades que a posse do belo e do verdadeiro proporciona, felicidades que, desde este mundo, os verdadeiros artistas podem entrever. Assim, o caminho da vida celeste está aberto a todos, e todos podem percorrê-lo, por seus esforços e seus méritos, e conseguir a posse desses bens imperecíveis que a bondade de Deus nos reserva. A lei soberana, o supremo objetivo do universo é, por conseguinte, o belo. Todos os problemas do ser e do destino se resumem em poucas palavras.
Cada vida deve ser a consecução, a realização do belo, o cumprimento da lei. O ser que alcança uma concepção elevada dessa lei, e de suas aplicações, deve ajudar todos aqueles que, abaixo dele, sobem com esforço a escala grandiosa das ascensões. Por sua vez, os seres inferiores devem trabalhar para assegurar a vida material e, em seguida, tornar possível a liberdade de espírito necessária aos pensadores e aos pesquisadores. Assim, se consolida a imensa solidariedade dos seres, unidos em uma ação comum. Toda a ascensão da vida em direção aos fastígios eternos, todo o esplendor das leis universais se resumem em 3 palavras: beleza, sabedoria e amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.